Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. JR, nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores, 968038319. Nosso WhatsApp, você já ouviu aí na belíssima voz do Rui, e é para esse WhatsApp que você manda o aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje, pra gente comemorar aqui ao final, orando por ele. Maravilha. Hoje também é aniversário de duas grandes comunicadoras do rádio brasileiro, duas meninas que todos os anos nós comemoramos juntos aqui, celebramos com alegria, agradecendo a Deus pela bênção da vida delas. Uma é a nossa querida Marcinha Cartier, na programação da 93 FM, essa menina que tem uma voz extraordinária, colega de trabalho, que é uma bênção que é, e também a Poderosa faz aniversário hoje. Nós não podemos falar o nome dela aqui por uma questão da lei eleitoral, mas a Poderosa completa hoje também mais um ano de vida. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida de ambas. No final do programa, Marcela vai cantar em homenagem às duas. Aguardem, ouvintes. Aguardem, ouvintes. Vai ser daqui a pouquinho a participação especial de Marcela cantando aqui no nosso Debate 93 de hoje, em homenagem aos aniversariantes, as duas meninas, aos pastores e às pastoras que nos acompanham. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, minha gente, errei, sofro as consequências deste erro, conta aqui o nosso ouvinte. Apesar de ter me arrependido e de estar voltando para os caminhos do Senhor, minha mãe vive jogando no meu rosto os meus erros. Ela cobra demais uma mudança de minha parte, mas como eu vou mudar se ela mesma vive apontando o meu erro? Estou condenada a viver para sempre marcada pelo meu erro? Como encontrar o caminho da remissão com alguém sempre apontando os meus erros? Um erro pesa mais que o arrependimento? Por que é tão difícil dar crédito à mudança de alguém, hein? Como lidar com as pessoas que sempre apontam o dedo? Eu quero saber, ouvinte amado, a sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. Você conhece uma pessoa que errou e aí vive lembrando exatamente do erro, não lembra da pessoa mais. O erro da pessoa está tão associado à pessoa que a pessoa não existe mais. O que existe é um erro em forma de pessoa. Pelo amor de Deus. Pastora Carla Regina, a nossa menina da mesa, começando sempre com as meninas. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. JR, errar todo mundo erra, né? Difícil é lidar com as críticas pós-erro. É bem verdade que quando nós nos arrependemos, verdadeiramente em Cristo já não há mais condenação. Mas a crítica faz parte da vida. E é uma questão de maturidade aprender a administrar as críticas que vêm sobre nós. A Bíblia está repleta de personagens que passaram por isso. Dentre os tais, eu cito Zaqueu, em Lucas 19. Jesus foi para a casa dele, muitos murmuravam, dizendo que ele se hospedaria na casa de um pecador. Mas o que de ruim lançaram sobre ele, o que de ruim falaram contra ele, não mudou o que de bom ele decidiu ser em Deus. Não mudou a atitude de mudança que ele decidiu ter. E é por aí que a gente deve caminhar. Não deixar o que de ruim falaram acerca de nós, mudar o que de bom nós decidimos ser em quem nos mudou verdadeiramente. Vou perguntar ao pastor Fábio Serafim. Bom dia, pastor. O senhor que é um pastor jovem, o senhor é jovem há muitos anos, né? Sim. Há muitos anos que o senhor está aí na juventude, né? Bastante tempo mesmo, né? Pastor Fábio, não enche a paciência de alguém quando a vida passa, cara. A vida passa. E tem sempre alguém para dizer, aquele ali, aquela lá fez isso, a pessoa chega, o comentário já é,
e a pessoa sai, e aí a língua queima, a pessoa tá com a orelha ardendo. Sério, Marcelo, faz uma pesquisa, esse negócio de orelha é verdade mesmo. Quando a pessoa esquenta. Pastor Fábio, como é que lida com esse assunto, meu querido? Bom dia. Bom dia, meu amigo JR, bom dia a todos os meus amigos aqui, debatedores, a todos os ouvintes. Cachorro jovem há muito tempo mesmo, é verdade. Muitos anos. Eu gostei muito do tema, é um daqueles temas que eu ficaria aqui falando, fecharia o microfone dos pastores, eu ficaria aqui a manhã inteira. Então é muito bom, e eu acredito que vai ser muito oportuno para nossa maturidade cristã, eu acredito. Respondendo sua pergunta, é muito ruim, JR, é muito chato, é desanimador, é desmotivador. Ela fala que ela é uma cristã que acaba de retornar para Jesus, então você imagina a carga de ânimo e de motivação com alguém que fica acusando o meu pecado. No entanto, eu gostaria aqui, como alguém que está colocado para trazer esclarecimento, como meus amigos aqui, explicar o que acontece nessa questão. A gente está falando de um conceito de justiça aqui, porque o que acontece? Ela errou. E aí a gente tende a aplicar, humanamente dizendo, um conceito de justiça moral. Nós tendemos a congelar socialmente as pessoas que erram conosco. Então, um irmão falhou comigo, ele vai ter se consertado, mas eu vou estar sempre com aquilo na mente de que ele errou comigo. Eu tenho um congelamento social com ele. E o que acontece, na verdade? É que a gente precisa entender que a justiça da terra não é a justiça do reino. A justiça do reino de Deus se aplicará a partir de quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, venha a nós o teu reino. Qual é a justiça da terra? A justiça da terra é que ele fez comigo, eu congelo ele vai ser um miserável para sempre na minha mente, ele está condenado. Qual é a justiça do reino? Vá em paz, não peques mais, ninguém vai apedrejar você. Então eu acho que isso é uma boa coisa pra gente começar a conversar, trocar a nossa ideia agora pela manhã. O que está acontecendo aqui e acontece no cotidiano da vida é que está instaurado no nosso meio uma justiça que é de baixo. Nós precisamos orar como Jesus nos ensinou e pedir para que venha o reino de Deus e a justiça de Deus sobre nós. Pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor está aí com um penteado novo, usando gelzinho moderno, ficou muito bom. Pastor Rômulo, a gente lendo a Bíblia e vendo Davi, lá vem Davi, aquele adúltero, olha lá, adúltero e assassino. Lá vem Tiago e João, olha, 2 camaradas querendo passar a perna nos outros 10, olha lá, aquele ali, aquele são brincadeira não. Tá vendo Pedro? Ei, Pedro, traíra, não traiu, mas negou, se negou, traiu. Imagina bem, a vida inteira. Lá vem Paulo, ei, Paulão, hein? Matou uma galera, hein, Paulão? Levou muita gente presa, hein, Paulo? E aí, seu miserável? Até ele mesmo disse. Mas lidando com isso, pastor Rômulo, no dia a dia, a gente para pensar no quanto uma pessoa que acusa a outra de alguma coisa que a outra fez no passado, não acredita que Deus possa perdoar alguém e lidar com o perdão do para frente, né? Daqui em diante, mas sempre quer puxar esse peso, trazendo não sobre ele o que acusa, mas sobre o acusado, um peso pelo qual Jesus morreu, já pagou o preço e vai viver essa vida inteira. Eu tô pensando aqui nesse ouvinte aqui, que tem hora que a gente para pensar na dificuldade, na luta dele. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu tô pensando aqui o seguinte, as pessoas esquecem que nem todas as mudanças acontecem de forma instantânea. Existem mudanças na vida das pessoas que ocorrem imediatamente. Conheço pessoas que tinham vícios e quando conheceram o evangelho, esses vícios foram retirados da sua vida imediatamente. Manias, hábitos. Conheço outras pessoas que têm problemas dessa mesma natureza, conheceram o evangelho e foram sendo libertas dessas coisas aos poucos. Eu acho que a dificuldade do acusador, embora esse papel seja um papel do inimigo, do adversário, a gente sabe disso, ele é acusador dos irmãos, esse é um papel dele, mas muitas vezes o acusador esquece que a pessoa está num processo de mudança. Ela mudou completamente, ela está lutando para obter essa mudança completa. Aliás, irmãos,
todos nós estamos em processos constantes de mudanças. Então eu observei aqui nesse e-mail o seguinte: a mãe parece acusar a filha de uma mudança que ela não viu completamente acontecer na vida dessa menina. A menina, por sua vez, diz assim: eu me arrependi, estou voltando para o evangelho, mas eu estou mudando, eu estou lutando com essa mudança. Então, na boa, irmãos, todos nós, todos os que estão aqui na mesa, você que está nos ouvindo, todos lutamos com algum tipo de mudança na nossa vida que a gente precisa ter. Então, assim, quem tiver sem pecado, disse Jesus, atira aí a primeira pedra. Se você que está ouvindo e de repente acusando alguém porque você não viu uma mudança total na vida desse indivíduo, será que você pode atirar a primeira pedra? O problema é que quem acusa muito não gosta de reconhecer seus erros, suas necessidades, suas dificuldades. Então eu vejo aqui nesse relato alguém lutando consigo mesmo para mudar. Quer saber? Deus abençoa, Deus honra gente que reconhece suas dificuldades e luta com elas o tempo todo para mudar. Deus honra gente assim. Muito bom dia, apóstolo Cássio Mariano, seja bem-vindo ao Debate 93, tendo ouvido os companheiros, que pensa o querido irmão sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. E é um assunto melindroso, mas nós trabalhamos com ele praticamente todos os dias na igreja e na nossa vida. O relato dessa menina é um relato que vai nos fazer refletir, pensar sobre aquilo que nós também passamos, porque errar é uma situação humana. Embora estamos em Deus, em Cristo, estamos propícios a deslizes, a erros. E o grande problema é você saber lidar, principalmente quando você tem os de casa. E você tratar desse assunto em casa é um assunto mais complexo, porque você está em contato todos os dias com a mãe, e há uma cobrança de uma pressão tremenda, aonde também a mãe precisa ter tal paciência e tal equilíbrio para ver de fato a mudança e a transformação na vida do filho, e quando a filha está tendo já um desgaste porque não tem essa compreensão da parte da mãe. Então o evangelho é isso, o evangelho é mudança, o evangelho é transformação. A Bíblia vai dizer, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então começa uma nova etapa de vida, começa uma transformação. Agora, todos os dias, todos nós somos transformados, todos os dias Deus trabalha no nosso coração e aí vai tendo uma mudança. Vou deixar aqui uma pitadinha. Existem pessoas que não é o caso dessa menina aqui, mas existem pessoas que melhoram, mas depois voltam ao mesmo estado. Pois é, a gente não muda. A partir do pressuposto da mudança. Né? Esse que é a dificuldade. E aí, aquela cobrança sempre vai ficar, porque fulano melhora, daqui a pouco volta ao seu estado original. Aí não resolveu. Não resolveu. Nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa mudou. Então o que nós estamos aqui falando é mudança. E aí mudar é isso. Mudança de comportamento, mudança de hábito, rumo, sentido e direção. Aí se vai falar a palavra conversão. Ouvinte dizendo, JR, eu vivo isso todo dia até hoje. Eu fiz algo errado, errei sim, pedi perdão, mas essa pessoa não consegue me perdoar e não esquece, sabe? A gente perdoa, mas não esquece, tudo bem, mas não guarda, né? O que aconteceu é que essa pessoa vive jogando na minha cara sempre que pode. Pastora, isso é muito comum. E eu assemelho isso aqui, é o seguinte, não sei se a irmã tem o hábito de comprar, tem? Gosta? Opa. Gosta, Eu tô surpreso. É mesmo? Eu tô surpreso, fiquei impressionado agora, Marcela, pede um chá lá pra mim que eu fiquei assustado. Então é o seguinte, se uma pessoa vai lá e faz uma compra, a irmã foi lá, comprou um sapato, a irmã tá feliz da vida, pagou o sapato. Mas no mês seguinte, a loja manda a fatura pra irmã outra vez. E no outro mês, fatura outra vez. No outro mês, a fatura outra vez. No outro mês, a fatura outra vez. Isso a gente sabe que isso não é justo. Foi pago? Foi pago ou não foi pago? Se a fatura for pela segunda vez, a irmã vai acompanhar do seu esposo, uma pessoa pequena, uma pessoa discreta, para tentar resolver qual é o problema aqui com o meu endereço. Vocês esqueceram os outros, não é verdade? Então, quando uma pessoa tem alguma coisa, jogar na cara do outro significa o quê? Que a pessoa não perdoa ainda, ou que aquilo ainda é muito, muito recente, ou que a pessoa às vezes não deu mostras de mudança.
Sim, aliás, esse é um ponto nefrálgico que você tocou agora. Não que seja necessariamente o caso de quem escreveu, mas é preciso diferenciar crítica de conselho. Há pessoas que às vezes não estão lhe criticando, mas aconselhando uma mudança de comportamento que não é explícita. É bem verdade que é diante de Deus, mas vamos lá, pelo fruto você se conhece a árvore. Então o comportamento quando não muda, eu aqui citei Zaqueu, ele mudou o comportamento. E eu fico imaginando a cena, né, para quem gosta de viajar pela palavra, dele voltando na casa das pessoas que ele defraudou para restituição. E alguém dizendo, Zaqueu que me defraudou e ele restituindo aí 4 vezes mais. Então, para quem você muda, de fato marca. E dificilmente essa pessoa vai poder falar alguma coisa a seu respeito. Então, partindo do princípio de quem não mudou, a humildade de ouvir aí o conselho do outro é válido, que é diferente de uma crítica que é constante e frequente. Aí não, aí eu acredito que a pessoa tem que ter em si mesmo a possibilidade de administrar isso, não deixar aí que essa crítica frequente do outro mude essa postura e essa posição. Precisa de fato ter equilíbrio para isso, né, JR? Porque de fato é muito chato. Mas se você aí retrucar na mesma moeda, toda vez discutir por conta disso, você perde o benefício do testemunho que você tem que dar mostras que está tendo mudança, que está lutando contra isso. O Paulo viveu isso. Transparente, né? Teve que mudar. Era perseguidor, mas agora se tornou perseguido. E cada atitude dele demonstrava agora o que ele representava de mudança. Ninguém poderia falar mais nada acerca dele, porque se disponibilizou a ser gasto por amor ao evangelho. Então, contra fatos não há argumento. Para quem muda de verdade, e não tem como, você não vai nem precisar falar, os frutos vão falar por você. Agora, eu queria levantar aqui, ela faz algumas perguntas que demonstram como ela está sendo confrontada pela acusação. Uma das perguntas é: como encontrar o caminho da remissão com alguém sempre apontando os meus erros? Você precisa se apropriar do perdão que recebeu. E esse perdão não é necessariamente da sua mãe, é o perdão de Jesus, que nos perdoa, que nos limpa e nos purifica, como foi dito aqui, de todo o pecado. Não há mais nenhuma acusação sobre nós. E se a gente não se apropria dessa verdade, viveremos uma vida baseada nas opiniões das pessoas. Eu preciso, primeiro passo, é me apropriar da verdade de que fui perdoado pelos meus pecados a partir da morte de Jesus, para que aí então, uma vez com essa consciência, eu consiga demonstrar isso com atitude para o mundo. No entanto, e aí eu quero levantar uma questão aqui, é que eu amo as pessoas não a partir do que elas fazem comigo. Eu amo as pessoas a partir do amor que recebi. E eu queria muito sugerir para ela e para outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que são tentadas a se fechar contra o outro, no caso dela aqui contra a mãe. Cara, a melhor ferramenta que você pode usar nesse momento é o amor de Jesus. Porque se você amar a tua mãe com o amor que você recebeu, independente do que ela faz com você, você vai dar uma prova incrível para ela da sua mudança. Ame a partir do amor ágape, o amor incondicional de Jesus. O lado cruel de quem se vê na responsabilidade de demonstrar mudança é o seguinte, é que essa pessoa também não é perfeita, né? Muitas vezes quem está do outro lado esperando melhores exemplos de quem errou, se esquece de que quem errou não é perfeito, não. Você me lembrou aquela história daquele jovem, o pastor perguntou pro jovem assim: jovem, qual a sua expectativa? Ah, pastor, eu quero uma namorada que seja bonita, que ela seja isso, seja aquilo, seja aquilo, seja aquilo, seja aquilo, seja aquilo, seja aquilo. Aí o pastor perguntou: e você tá querendo oferecer o que em troca? Isso aí. É desse jeito. Então, assim, vamos lembrar que quem errou ou cometeu falhas, já falei, está lutando para não cometer novamente. E às vezes até nem comete. Mas ele não é a personificação do perfeito. Ele vai cometer outras falhas, como qualquer um de nós. E é aí que ele tem uma via crucis para percorrer, parece que sem fim. Porque cada vez que ele comete alguma falha em outra área ou questão, até uma falha comum que todos nós cometemos, mas sobre aquele que tem a responsabilidade de dar o exemplo, paira aquela acusação. Tá vendo? Não mudou. Mudou nada, diz que mudou, mas não mudou nada, mas só porque o cara fez algo que não depõe tão gravemente assim. Então, meus irmãos, foi dito aqui, perdão, ainda bem que Deus olha para nós com o olhar de quem ama de verdade, reconhece nossas limitações, nossos erros, nossas lutas, nossos altos e baixos, nossas quedas. Ainda bem que Deus mandou Jesus e por causa do sangue de Jesus nós temos o perdão do Senhor.
Graças a Deus por isso. É interessante essa questão, porque no horizontal vamos ter essa dificuldade. Mas no vertical em Deus, nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará. Então, nós temos uma direção bíblica que em Deus estamos em paz, que Deus nem se lembra. Olha o comportamento de Deus conosco diante de um arrependimento do fato daquilo que nós erramos e falhamos. O comportamento de Deus é, se a gente voltar em Deus e conversar com Deus, falar assim: Deus, eu queria conversar com o Senhor a respeito daquele fato que eu cometi. Deus falou assim: eu não estou sabendo o que tu está falando. Que coisa incrível é o relacionamento de Deus conosco. E aí nós vamos imaginar e pensar que se Deus é aquele que é tudo para nós, é o espelho daquilo que nós queremos na vida, nós tentamos, todos os dias, tentar ser como Deus. De que fato? Uma vez que a pessoa erra conosco, qual é o comportamento do erro da pessoa com Deus? É esse? Então Deus não lembra? Então nós precisamos ter o mesmo comportamento. Ainda sendo humanos e falhos, mas tentar que esse relacionamento entre nós, seja mãe e filha, seja irmãos, seja disso. De não jogar na cara e não ficar trazendo, porque isso só vai trazer desconforto, mal-estar, e vamos deixar de desfrutar o melhor de Deus na nossa vida e nosso relacionamento, principalmente em família. O JR, é por isso que depois de 30 anos eu fico atentando para a primeira mensagem de Jesus, Mateus 4,17, a mensagem é a mesma de João Batista e o imperativo é esse: arrependei-vos. A palavra vem do grego, é metanoia, mudança de mente. Ele está dizendo, se quiser ter acesso ao meu reino, vai ter que mudar a forma de pensar. Pastor Fábio, falando sobre isso aqui, disse: se você não tiver certo, não se apossar da verdade do evangelho, que Cristo morreu por você, que em Cristo você é uma nova criatura, se você não tiver isso consigo, qualquer um muda a sua forma de pensar. Tanto que na tentação de Jesus não foi o que o diabo tentou fazer, não. Se tu és o filho do Cristo, se tu és o filho de Deus. Só que em Mateus 3,17 ele falou que é. E em Mateus 4,3 ele quer discutir isso. Por Cristo está bem enraizado acerca da verdade que ele é o Filho de Deus, ele não vai contender com quem quer acusá-lo. Ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, eu não tenho que te provar nada. Essa verdade está comigo. Então, para quem nos ouve, metanoia, para você que está sendo acusado, muda a forma de pensar. Em Cristo você é uma nova criatura, floresça em Deus e os frutos falarão por si. Agora, para quem acusa, uma outra palavra, humildade. Qual é o conceito da palavra? Reconhecimento das próprias limitações. Quando eu reconheço as minhas limitações, eu não vou acusar acerca do outro. Então, eu vejo gente falando, para quem mata e não sei o que, e para isso, pena de morte, para quem mata com arma, e para quem mata com língua, faz o quê? A gente só fala do outro, do erro do outro, que eu não tô aqui defendendo isso, pelo amor de Deus, tá? Para quem mata, mas tenta entender, para cada um dedo apontado tem 3 que voltam para você. Então, quando eu reconheço as minhas limitações, eu vou ter misericórdia com a limitação do meu irmão. Talvez, e aí eu quero puxar um pouco para nós aqui, talvez essa conversa que a gente está tendo aqui seja a constatação de um problema crônico no nosso ambiente de igreja, que é o fato de que Jesus deixou de ser o centro da mensagem. Nós esquecemos de pregar Jesus para pregar uma série de outras coisas, quando na verdade o caráter que nós precisamos copiar é o de Jesus. O caráter de quem perdoa é o caráter de Jesus. O caráter de quem abraça, aceita, não apedreja, conversa com o publicano, é o de Jesus. E eu acredito que nós teremos um quadro mudado quando nós voltarmos ao Evangelho e à sua centralidade. Tem a ver com a pureza do Evangelho, algo simples, mas que transforma o homem. Como eu falei no início, meu irmão, conceitos de justiça da terra não nos levarão a lugar nenhum. Esfera política, social, econômica, nós precisamos implantar o reino de Deus e pregar Jesus, porque enquanto nós não voltarmos o evangelho para Jesus, nas nossas pregações, nos nossos discipulados, nos nossos acompanhamentos, teremos pessoas que não conhecem a graça, que vivem desfavorável a despeito dela. Isso é um problema crônico. E o que quer dizer aquele cenário, vou voltar a palavra, pastor, mas o que quer dizer aquele cenário da mulher adúltera? Jesus está nos ensinando que é muito cômodo falar do pecado exposto quando o nosso está oculto. Só que as 7 igrejas da Ásia Menor, a frase é a mesma: eu conheço as tuas obras. Ah, mas eu sou Éfeso, conheço as tuas obras. Ah, mas eu sou Esmirna, conheço as tuas obras. Você não vai tirar onda com Jesus, que ele conhece
a todas as nossas obras. E aí fica dificultoso você expor alguém só porque o pecado já está exposto, quando Jesus já sabe do seu que está em oculto. E aqui vai um alerta muito sério para quem tem esse hábito de ficar acusando as pessoas, cobrando das pessoas certas coisas, porque você pode estar jogando essa pessoa num estado de frustração profundo, que ela mesma venha desistir dela mesma e das possibilidades em Deus que existem para sua mudança. Então, meu irmão, muito cuidado, porque esse papel não é o papel não é o papel de alguém que ama. E você que está vivendo esse ataque de acusação, não desista da sua mudança, não. Assim como você, eu, pastores, todos nós estamos lutando com as nossas mudanças que se fazem necessárias, que muitas vezes não são externas, tá? Não são visíveis, mas nós que conhecemos o nosso coração, nossa cabeça, nossas motivações, nós sabemos o quanto Deus precisa mudar a nossa vida. Então não desista de buscar em Deus as suas mudanças, não. Paciência com quem errou, paciência com quem continua errando, cobrando de quem errou, uma mudança instantânea, ou que o fato não tivesse acontecido. A gente tem que colaborar para que as pessoas mudem. Isso é uma forma da gente ajudar no processo de mudança. Nós queremos que as pessoas mudem, mas nós não conseguimos apagar o passado. O que aconteceu, eu errei com alguém, eu me arrependo, eu peço perdão e eu mudo, mas eu não consigo apagar o que aconteceu no passado. O acontecido fato é um marco que pode ser bem tratado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como vimos aqui, de uma forma que a gente pode não esquecer, porque é um episódio que tem data, que tem hora, que tem lugar, que deixa marca, cicatriz, mas é também um episódio onde nós somos guiados pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos dar a direção para tratar o assunto, e sempre lembrando da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como você foi perdoado por Cristo, estabeleça isso como um desafio. Como disse aqui o querido pastor Fábio, que é jovem há muitos anos, trouxe-nos aqui uma reflexão importantíssima, dentre outras maravilhosas que nós ouvimos hoje aqui. Cristianismo, o que é que diz a Bíblia? O que eu acho é uma coisa, o que você acha é outra coisa. Agora, o que a Bíblia diz é que é fundamental. Por isso é tão importante, quando a gente trata um assunto como esse e qualquer outro assunto, como a gente sempre faz aqui, a gente dá prioridade ao que diz a Bíblia. Sempre pedindo textos bíblicos, explicando os tem dia que é só explicação do texto bíblico. Olha, a gente vai, chega num lugar e diz, meu Deus, chegamos aqui, a gente nem imaginou que seria possível. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Vamos continuar caminhando nessa trilha, esse é o desafio para todos nós. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Eu quero lembrar você, querido ouvinte amado, que nós teremos no domingo agora as eleições, e essas eleições, elas trazem pra gente uma diferença aqui em termos de votação, uma eleição geral, né? Nesse ano nós vamos eleger, e tem uma ordem exata. Quando chegar a urna lá, depois daquele prézinho ali, você chega na urna, você vai dar de cara com essas possibilidades. A primeira delas, a eleição de um deputado federal, um ou uma, né? Sempre um ou uma aqui. São 4 números, são 4 dígitos. É importante que você esteja preparado para isso, para acelerar, para não ficar lá um tempão. Às vezes a pessoa dá um branco, aí vota em branco, aí deixa que o outro resolve. Também não é bom. Neste ano, então, o eleitor vai escolher primeiro deputado federal, são 4 dígitos. Na sequência, votará para deputado estadual. Deputado estadual são 5 dígitos. Em seguida, vai eleger 2 senadores. Você vai poder votar esse ano em 2 senadores, são 2 nomes. E cada um dos nomes são 3 dígitos. Então, o senador são 3 dígitos, são 2 senadores que você vai poder escolher este ano. É diferente. Cada período eleitoral que elege senador, isso muda. Então, esse ano são 2. Na sequência, você vota para governador, são 2 dígitos, e no fim, presidente da República. Isso é o mais simples, né? Então, deputado federal, estadual, 2 senadores, 1 governador e 1 presidente da República. É uma prestação de serviço aqui da 93 FM para você, ouvinte amado, ligado aqui na Melhor. 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Vai cantar agora, Marcela? É claro agora? Que não. Ah, agora. Nem agora. Ué, e nem depois. Tá frustrando os ouvintes? Quem falou?
Nós trabalhamos aqui para alegrar os ouvintes. Não, mas quando você diz que não vai cantar hora nenhuma, frustrá-los e entristecê-los. Que a minha expectativa é que se você não canta hoje, você canta amanhã. Não. Também não? Também não. Não. Pastor Fábio canta. Sabia que ele canta? Ele canta, sabe qual a música? Não, ele canta de verdade. Satisfação. Também. É porque ele é jovem há muitos anos. É jovem. Não é porque foi criado, é jovem há muitos anos. Criado, Ele canta. No final você pode. Ele tem cara que canta rap. Canta não rap. Não, ele pede pra ele cantar. E o pior é o seguinte: que eu canto rap, mas não tem cara de quem canta rap, né? Tá bom. E aí, conta o caso, o que você vai falar pra nós? Olha só, a França está discutindo aí alterações na lei sobre a licença paternidade para 2019. Uai, que houve? E analisa aí petições para que institua a licença obrigatória para os homens que acabam de ter filhos. O exemplo vem lá de Portugal, que há 3 anos adotou a licença obrigatória para os homens que acabam de ter filhos. Me perdi aqui. O exemplo vem de Portugal, que há 3 anos adotou aí essa obrigatoriedade e ampliou esse período. Em Portugal, a licença do pai tornou-se obrigatória em 2015 e passou de 10 para 15 dias úteis, com mais 10 dias facultativos, numa duração total de 25 dias úteis que os papais ficam em casa. No Brasil, a lei prevê 5 dias corridos. E aí a gente pergunta, você gostaria que a licença paternidade aqui no Brasil fosse maior? Por quê, hein? Eu quero ouvir os nossos queridos ilustres debatedores sobre o assunto, começando com a nossa menina da mesa de hoje. JR, bom se o pai cooperar enquanto estiver em casa. A gente estava falando sobre isso ali fora, porque, claro, a gente não pode aqui generalizar, mas ficar em casa e não ajudar, aí é melhor não ter, né? Mas eu acredito que os 5 dias são suficientes, acho que não há necessidade de ampliar isso. A mulher fica sensível nessa fase, é claro que tem maridão que está aqui, a ele a minha homenagem, que ajudou, chegou junto na sua licença paternidade, mas nem sempre assim é. Mas acredito que os 5 dias é válido para dar oportunidade do pai ter esse contato com o filho. Agora, tanto assim, 15, depois a 25, a possibilidade de aumentar, eu já acho que ficou demais. Aí a mulher já vai estar, vai trabalhar, meu filho. Eu ia perguntar isso. Chega uma hora que fala, vai que é melhor, vai. E às vezes o homem atrapalha, acaba atrapalhando, né? O que era para ser uma ajuda acaba atrapalhando. Eu acho o seguinte, eu acho que se for lei, se for uma lei, se for bom para a economia do país, é uma questão. Porque hoje você tem um país que tem um monte de feriado, enfim, isso mexe com a economia do país. Eu acho que é legal, acho que é interessante. Talvez não uma quantidade de dias como essa, né? Muito grande, de fato, na minha percepção. No entanto, eu acho que é um primeiro contato, eu acho que isso é muito bom, principalmente pais de primeira viagem, estão aprendendo a lidar com toda aquela coisa de trocar fralda e não sei o que e tal. Então, eu acho que seria muito bom. Acho que essa quantidade de dias é demais. Se não prejudicar economicamente o país, enfim, se houverem brechas que consigam de alguma forma reverter isso economicamente dizendo, se tem aí uma pessoa que vai deixar de trabalhar, vai deixar de produzir, se for bom pro país, se for bom pra família, eu sou super válido. Eu acho que essa lei deveria ser acompanhada de algum tipo de instrução para esse pai que às vezes não tem nem noção do que fazer dentro de casa com a esposa, com uma criança lá, já que ele não amamenta, não sabe trocar mas fralda, de onde vem esse ser humano que não sabe nada? Oi? Não sabe nada? Ah, meu amigo. Mas tem curso agora. Vou te falar. Maternidade agora tem curso. Pai que mais sem noção, impossível. Mas trocar uma fraldinha. Se essa lei viesse acompanhada de alguma instrução, a lei tem que instruir, alguma abordagem que permitisse esse pai cumprir o seu papel durante esse período, eu acho que seria legal. Não sendo assim, depois de 5 dias a mulher vai dizer, vai embora pro trabalho. Senão o cara atrapalha. O que acontece, JR? O que acontece? Abre o coração, só entre nós aqui. É isso aí. Quando meu filho nasceu, eu tive a oportunidade de estar direto com eles, cuidando da minha esposa e cuidando do meu filho. Eu cuidei da minha esposa porque ela fez cesárea e cuidei dos pontos, fazia todo o curativo, dava banho no neném,
dava cafezinho da manhã na cama. Então esses dias foram dias maravilhosos para minha esposa. Tenho certeza que ela vai falar assim, olha, se puder aumentar esses dias, vai ser proveitoso porque o meu esposo teve a participação direta. Liga lá, Marcela. No cuidado. Liga lá pra mim. Mas talvez não seja o caso de todos os pais, como o nosso pastor aqui está falando, que tem essa participação, que tem essa flexibilidade, que tem esse cuidado, esse amor, esse carinho. Para mim faz muito bem. Eu tenho o prazer de ficar direto com meu filho. Hoje já tem 8 anos e quando a minha esposa tem que fazer alguma viagem, algum trabalho, alguma pregação, algum curso fora, nós ficamos muito bem em casa e ao ponto dela ligar e perguntar. Vocês já tiveram outros filhos? Não. Não, ainda não. Vem gêmeos aí. Se prepara, vem gêmeos aí. É uma profecia. Vem gêmeos aí. Eu acredito sobre a lei. Os 5 dias estão bom, ótimos, né? mas se quiser ampliar, a gente agradece. Mas o marido pode estar à noite, fim do dia, pode estar à madrugada, de madrugada, por exemplo, enquanto a criança chora e a esposa dorme, o marido fica andando dentro de casa com a criança. Eu fiquei muitas noites com o pastor Romo está querendo que o Brasil, além de dar os dias, ou seja, são pagos os dias, a empresa contrata o cara, paga o cara pro cara ficar lá, ainda deu o curso para ele. Pastor Romo está querendo demais. 11h39, Marcela Bastos, 11h39 no Rio. Olha só, imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que um ciclista sem uma de suas pernas e com uma muleta invade a calçada e rouba o cordão de uma idosa lá no litoral de São Paulo. A polícia militar informou que já identificou os 2 suspeitos e desde então procuram a dupla pela cidade. A corporação disse ainda que o ladrão que aparece de bermuda azul nas imagens roubando a idosa, ele perdeu uma das pernas em outro assalto cometido por ele nesta mesma cidade. E aí a gente diz aqui, ele perdeu a perna assaltando e voltou para o mundo do crime, porque certas pessoas não mudam. Dureza do coração, JR. Acredito que a palavra-chave é essa. Não, eu não quero desprezar aqui âmbito social, mas não se justifica. Pouco mais necessidade que ele apresente ter o que já se sofreu fazendo o que era errado, voltar a fazer, não se justifica. A dureza do coração é o que grita, entendeu? E por mais que a gente queira trazer em âmbito social as oportunidades que de repente já não tinha antes, que deixou de ter depois que perdeu uma perna, nunca vai justificar. O que não faltam são vídeos motivacionais na internet acerca de pessoas que não têm seus membros e não fizeram coisas erradas para sobreviver. Eu assisti um especial, o cara não tinha membros superiores nem inferiores e vendia coisas no sinal, até fizeram um vídeo aí exaltando o quanto ele se esforçou para não parar. Então, desculpa não tem. Para quem quer mudar de vida, a decisão é sua, muda de verdade. Inclusive, eu tenho aprendido o seguinte, o evangelho, sem dúvida alguma, muda as pessoas. Mas há uma outra coisa que pode mudar as pessoas, circunstâncias, situações, experiências, traumas. Circunstâncias também podem mudar as pessoas. Então, assim, nesse caso aqui que a gente está vendo, nem a circunstância marcada pelo crime, pelo delito e pela barbárie foi capaz de mudar esse indivíduo. Nesse caso, a mudança precisa vir do evangelho mesmo, né? Então, o evangelho de Jesus é que muda as pessoas num caso assim. Por que certas pessoas não mudam? Porque o ser humano é mau. A maldade está dentro dele a despeito de quem ele é. Essencialmente a maldade está dentro dele. É claro que moralmente, eticamente dizendo, a gente vai ver discrepâncias na sociedade. No entanto, trazendo a essência, o ser humano é mau, por isso que muitas vezes ele não muda e ele precisará de um poder externo a ele, aonde se aplica aqui, como o pastor acaba de falar, o evangelho. O que eu acredito, e uma notícia como essa, eu como pastor, não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sinto assim, uma notícia como essa me faz refletir sobre o quanto eu e a minha comunidade de fé tem pregado o evangelho. Porque o Bill Hybels vai dizer que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Você acredita, você imagine, pode ser que sim, pode ser que não, mas você imagine se em algum momento esse rapaz teve um encontro com o evangelho, se alguém se decidiu caminhar com ele, se as igrejas de São Paulo, né, porque esse caso foi em São Paulo, fossem pra rua e alcançassem ele, enfim, eu acredito que a igreja local é a esperança do mundo e talvez uma situação como essa pode ser mudada quando gente como a gente, que conheceu a transformação a partir de Jesus, se propõe a pregar o evangelho. Mas não viver apenas dentro da igreja, é pregar o evangelho no seu cotidiano, em todos os lugares onde estivermos.
De fato é lamentável, porque a pessoa chegar a ponto de perder um dos seus membros e não refletir da sua vida pessoal, de ter uma oportunidade de recomeçar e continuar cometendo o mesmo crime, isso aí é uma coisa lamentável. Faz refletir, como o pastor falou, posicionamento da igreja. O que a igreja está fazendo nesse momento e qual é a sua posição para influenciar a sociedade. Mas a pessoa que sofreu tal dano, tal perda, ela vai ter que refletir e repensar. Se não aconteceu isso, que também não acontece de 80% das pessoas que vão para a cadeia e é um sofrimento violentíssimo, somente o evangelho pode trazer tal transformação e mudança. E essa mudança que nós falamos sempre é como a lagarta e a borboleta, e é isso que o evangelho faz. Lagarta completamente se arrasta, não tem nenhuma beleza, é peçonhento, ninguém valoriza, e quando a borboleta você se vê a beleza e voa. Então é isso que Deus faz a pessoa voar, faz a pessoa ser transformada por dentro e por fora. E só Cristo pode fazer isso. Um pensamento que eu tinha, rápido JR, pensamento que eu tinha separado aqui e eu esqueci, é a frase do grande Martin Luther King: o que me espanta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Parafraseando aqui, é o silêncio da igreja. Olha, um ouvinte nosso aqui muito franca, dizendo pra pastora: pastora, não é dureza não, é safadeza. Eu usei de eufemismo, ela foi logo. O ouvinte traz as coisas com uma clareza, né? As pérolas, né? Muito bem, não é dureza, é safadeza. Nós estávamos conversando ali, e estava falando o seguinte, que ali houve até mudança, nosso amigo Marcos estava falando, mas a mudança só física, só perdeu as pernas. Mudou nada, aí você imagina que nada, só perdeu a perna. Ele utiliza daquilo, ou seja, entra numa cadeira de rodas, vai caminhando perto das pessoas, eventualmente faz um tipo que pede ajuda, a pessoa pede ajuda, ele vai lá e rouba. Só que ele faz isso com alguém, naturalmente alguém empurra, naturalmente alguém está junto, enfim, existe um envolvimento disso, é como algumas pessoas fazem com idosos. A gente sabe que alguns idosos, esse negócio assim, vovó do pó, vovô do crime. Compromete toda uma classe. Por quê? Porque a pessoa é idosa e a pessoa se aproveita daquilo ali. Por exemplo, você tem lugares como fila de banco, por exemplo, que o idoso tem preferência, mas tem idoso que vai pagar a conta dele e que maravilha, tem que pegar o dinheirinho, show de bola, mas e quando faz isso profissionalmente? É justo? É correto? Então é para avaliar, mas o que acontece? A pessoa se utiliza de uma situação, a mesma coisa que envolve o crime. A pessoa coloca um menor, o menor assume o crime e o menor tem um tipo de disciplina diferente de uma pessoa que tem maioridade. Ou seja, existem circunstâncias em que as pessoas se utilizam desses extremos ou dessas singularidades para poder priorizar o crime numa coisa boa. O JR, o pior é que banaliza de fato a classe. É como eu falava, depois quem viu a reportagem ou um idoso assaltando, você não tinha maldade com alguém dessa idade. Depois você passa a ter, aí você não tinha maldade com alguém que tá voltando um membro, aí de repente quando chega perto de você, automaticamente você já fica preocupado, armado. É que nem, infelizmente, não tem como não falar disso aqui, mas com relação à raça. Quando a gente fala do racismo, é um estereótipo que é formado. Quando você vai ver no noticiário, quem assaltou, quem fez, aí eu me vejo ter que educar o meu filho, que é um negãozão de 14 anos, quando vai pra escola, preocupado em como as pessoas podem olhar ele, por mais bem vestido que esteja, arrumadinho que esteja, e infelizmente você percebe o quanto o preconceito formado fica aí internalizado em algumas pessoas por conta disso. Então banaliza toda uma classe, infelizmente. Muito bem, são 11h47 e o assunto, minha gente, o assunto da licença paternidade que a Marcela trouxe aqui, ela continua repercutindo. O ouvinte dizendo, não tem necessidade mais do que 5 dias. Afinal, os pais não têm que dar de mamar. Eles não ficam o tempo todo à disposição do bebê.
O apóstolo ali discorda. Ele falou que é exceção. O apóstolo é exceção. O apóstolo falou que era até corrigir. Ele falou um negócio assim que quem tem amor e carinho, às vezes nem é uma questão de amor e carinho, porque eu acredito que a maioria dos pais tem, quero crer nisso. Às vezes eu não consegui mesmo colocar em prática isso. Tem homem que é todo desengonçado, que a mulher fala, ai meu Deus, vai machucar a criança, enfim. Então às vezes não se trata por isso só que do do amor, treinamento, quer dizer, qualquer pessoa, mas não é o governo que vai dar isso. Qualquer pessoa treinada consegue pegar a banheirinha, colocar água morninha, viu, pastor Romulo? Só para lembrar o senhor. Só para lembrar o senhor. Ele é bom, morninha, gente, tá certo? Pega o bebê pelas costas. Aí eu botou a mão exatamente assim, com essa mão assim que o senhor fez aí. Assim que dá banho. E com essa aqui assim. O senhor tá pensando pro chuveiro? O pastor Romulo queria levar pro chuveiro aí, ó. De tréplica. A criança não. A produção disse que o senhor não tem direito, não. A produção falou que o senhor não tem direito. O hospital ter uma cartilha? Mas o hospital tem, pastor Rômulo. O hospital dá o curso, dá a cartilha e ainda faz o cursinho, pastor Rômulo. É que a gente é ruim mesmo, né? A gente é ruim. Mas eu descobri aqui se está se revelando pessoas que têm habilidade, como eu. JR está se revelando. Mas isso aí tem uma habilidade. Aposto, isso é tudo YouTube, entendeu? Outro ouvinte, 5 dias não é suficiente, pois o pai colabora com várias situações. O pai auxilia com outros filhos, o pai leva ao médico, o pai leva para tomar a vacina, entendeu? Isso será válido sim, diz aqui uma querida ouvinte. Funções secundárias. Aqui 5 dias tá bom demais. Outras, tá bom demais porque não vai ajudar em nada. Cada um tá falando do seu. É exatamente isso, né? Aqui o problema, JR, as pessoas, o seguinte, ó, meu pequeno nasce em janeiro e já tô pensando na hora em que meu marido tiver que voltar pro trabalho. 5 dias para mim é pouco. E por falar nisso, JR, o meu pequeno dá vários pulos aqui na minha barriga quando eu escuto a 93, é meu Isaac. O nomezinho. Então, o Isaac, fala Isaac, aqui é o tio JR, você pode me chamar de tio, sua mãe e seu pai não, só você, tá bom, Isaac? E quando você nascer, se você tiver grandão, aí você vem aqui na rádio, que a Marcela vai separar uns prêmios pra você, entendeu? Porque se ela não fizer isso é um grande absurdo. Eu penso assim, entendeu, Isaac? Ela falou das tá vacinas. Bom, Isaac? Um beijo pra você, tá bom, Isaac? Outro ouvinte aqui dizendo que acha que no mínimo os maridos deviam ficar pelo menos até a recuperação da mulher. O que significa isso, pastora? Recuperação da mulher. Para quem foi cesárea. Quanto tempo, mais ou menos? Acredito aí. Uns 3 anos? 3 anos? 3 anos. Não, porque o tom do ouvinte aqui foi esse. O tom dele foi assim: não, só vou sair de casa quando tudo estiver normal. Não, JR, olha, é muito relativo isso. Eu tive cesárea, minha mãe, normalmente as mães ajudam muito no processo também, competem com os maridos. No meu caso, a minha mãe já tinha falecido. Marido foi pra mim, assim, uma mão forte. Eu louvo a Deus pela vida. Literalmente, né? Fala de novo? Literalmente. Literalmente, pensa um negão de 2 metros de altura com aquele bebê, mas você saiu muito bem, não tem problema nenhum. Mas o que acontece, o JR até falou sobre vacina, eu tenho pavor de agulha. É mesmo? Pronto, falei, não deveria ter falado. E aí, pra Zaquinho tomar as vacinas, principalmente a primeira, que é a mais ali terrível pra mim, se não fosse marido, eu ia chorando lá, ele chorando lá de dentro, eu chorando lá de fora. A mãe tem dificuldade com o exame de sangue? Não fala, como é que é? Com o exame de sangue? Total. Teve que cantar pra mim, marido, no pré-natal, enquanto eu fazia. Não, mas fora isso, no dia a dia, vai fazer um exame de sangue, tem dificuldade? Já tenho, pra que você falar isso? Nós estamos interagindo, só nós aqui conversando. Sim, eu tenho uma dificuldade. É mesmo? Eu brinco que eu perco até a espiritualidade se alguém passar mal perto de mim. Não passa mal perto de mim, não. Tá, a gente expulsa a demônio, mas se passar mal, eu perco ali o ritmo, eu fico nervosa. Ouvinte dizendo aqui, eu discordo de quem disse aí que o pai não sabe trocar nenhuma fralda. Quem terá sido essa pessoa? Eu sei trocar fraldas, eu sei fazer comida, eu sei lavar louças, ainda cuidar da casa, que aliás, se o marido não tem habilidade para cuidar da criança, ele podia pelo menos cuidar da casa.
Ou não desarrumar. Deus tá te usando aí, ó, pra ou muitos não desarrumar. pais nessa hora. Sinto Deus nesse negócio. Não é isso? As irmãs vão se manifestar aí positivamente. Tá aqui, olha, o que tem de gente opinando aqui. Muito obrigado aqui, queridos ouvintes, pela participação de cada um de vocês aqui. A casa fica. Aqui, estou com 8 meses, meu marido me ajuda em tudo, ainda mais agora que tá na reta final do meu primeiro bebê. Ele, no meu primeiro filho, ele fazia tudo. Banho, acordava de madrugada para pegar o bebê para mim, faz a comida, que a comida, essa comida é muito difícil de ser feita. É um pote. Você compra, tentou dizer, pastor Romulo, é um pote, aí só destampa, entendeu? Ó, pega o pote, só um potezinho, destampa. Maria. Muito 3 bem. minutos tá pronto. Ah, pastor Rômulo, eu vou te contar. Quando for vovô, vai ter que tomar conta da galera lá, ó. Vocês estão esquecendo o seguinte: marido bom, marido que ajuda, não ajuda só quando nasce, não, viu, galera? Olha aí. Ajuda antes de nascer. Mas o que não ajuda antes de nascer também não vai fazer. Já é um marido pai antes do filhote nascer. Aqui o ouvinte, ó, um ouvinte cívico diz assim: JR, pode ter licença maior, mas é um empregador que paga? É realmente justo? O Brasil tem que ir pra frente, gente. Também o outro lado. É uma questão. Porque exatamente isso é realmente complexo. Também se alguém tem que assumir esse custo, né? Porque ou é o próprio pai e mãe, ou é o empregador, ou é o país, que o pastor Romulo quer que o país dê até o curso para trocar a fralda. Eu quero agradecer a você, ouvinte, pela participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Muito obrigado aqui, pastora Carla, obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço o JR, quero deixar um abraço pro povo lá da página, Carla Regina, e fazer um convite. Hoje eu prego na minha igreja à noite, ADVIP. Procura lá no Facebook, em Queimados, a gente espera lá. Muito obrigado, pastor Rômulo Rodrigues. Eu que agradeço o carinho, que papo gostoso aqui. Esperamos que você tenha sido de alguma maneira abençoado. Um beijo e até a próxima. Obrigado, pastor Fábio Serafim. Deus abençoe, obrigado a todos os ouvintes, todo mundo da Onda Dura. Deus abençoe você, uma quarta-feira incrível. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço. Um abraço, eu que agradeço a todos e já deixo um abraço aqui para todos da Assembleia de Deus, Ministério de Jeová. Rafa, obrigado por tudo. Maravilha. Marcela Bastos. Vamos aqui aos aniversariantes, pastor Gilberto, da Igreja Evangélica Pentecostal Posso Crer, e o pastor Gessi Suete, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Campo Grande. E as nossas duas comunicadoras da 93 FM, Márcia Cartier e a Poderosa, completam hoje mais um ano de vidas. Muito jovens, as duas. Lindas. Não devem ter feito 21 ainda. Ainda não. Você acha que já fizeram? Não. De rádio? Tá longe de fazer. Meninas, vocês estão ouvindo, né? Não, tô perguntando pra você. Vocês acertam eu acho que não. Eu falei que não. Eu falei que não. E maravilhosas. Falei, 21 anos no máximo. De idade. É, ué. Não é. Agora o Malta e o Alberto são idosos. Muito. Muito idosos. O Malta, então, é vovô. O Malta. Malta, eu não sei como é que ele consegue vir pra rádio. Eu também não tenho a menor ideia. Muito cansado, idade avançada. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado a você também. Nós vamos orar juntos, minha gente. Estamos aqui numa campanha muito especial. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Muito bem, nós temos orado todos os dias. E o nosso propósito é orarmos até as eleições, completando assim 21 dias nesse propósito especial pelo Brasil. Temos encorajado pastores, igrejas, líderes, irmãs de oração a abraçarem essa causa, a espalharem isso pelos grupos de WhatsApp tão bem utilizados e às vezes não tão bem assim. Precisamos utilizá-los da melhor forma possível, buscando a direção e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos orar juntos agora, apresentando os aniversariantes, os temas. Temos orado pela cura dos enfermos, fortalecimento para aqueles que acompanham os enfermos e também o consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã aqui na Rádio 93. Obrigado por esse canal aberto, que o Senhor tem permitido que a pregação do Evangelho seja feita. Obrigado pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário hoje, o pastor Gilberto e o pastor Gessi Suete, que eles sejam acrescentados em vida para cumprir o chamado que o Senhor tem feito a eles. Obrigado por cada ouvinte, que cada um deles seja abençoado e que tudo que falamos aqui venha supri-los na tua palavra e venha trazer alento e direção. Te pedimos pelo Brasil, uma semana tão especial como essa,
Que domingo, Pai, cada um de nós sejamos direcionados pelo Senhor, para que façamos a coisa certa não a partir da nossa perspectiva, mas a partir da tua perspectiva. Abençoa essa nação, que o dia das eleições seja um dia cheio do teu Espírito Santo sobre essa nação. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.